Salve Maria, salve José. Você sabe qual é a principal oração? Qual que é a oração oficial da igreja para honrar o Espírito Santo? Você tem essa prática de rezar todos os dias para o Divino Espírito Santo? É importante, é necessário que todos os dias nós rezemos ao Divino Espírito Santo. São Basílio dizia: sem o Espírito Santo não há santificação nenhuma. Santa Teresa, depois de sua morte, ela apareceu e disse: tende especial devoção ao Espírito Santo. Padre João Jansen disse: dificilmente haverá outra devoção que traga bênçãos e graças tão abundantes como a devoção ao Espírito Santo. É uma devoção necessária para a nossa vida, para a nossa santificação. Nós precisamos rezar diariamente ao Divino Espírito Santo. É muito bom e muito importante quem reza todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, a Nossa Senhora, a São José. E é importante que essas orações continuem diariamente, mas nós não podemos esquecer da oração ao Divino Espírito Santo. Então eu queria deixar aqui esse convite: vamos rezar todos os dias ao Divino Paráclito. Mas qual a oração? Qual é a melhor oração para rezarmos ao Espírito Santo? E aqui eu tenho a oração principal ao Divino Espírito Santo. Nós temos várias e maravilhosas orações, e orações que nós vemos nos manuais, orações dos santos. Mas o que eu devo rezar para honrar o Divino Espírito Santo? A oração Vem Espírito Criador. Olha só o que está no manual de indulgências. O hino Veni Creator Spiritus é o cântico oficial da igreja em honra do Divino Espírito Santo. Por isso, antes de começar qualquer empreendimento importante, os ministros da igreja, de joelho, imploram as luzes do Divino Espírito Santo. O Papa Leão XIII prescreveu o hino Vinde Espírito Criador para a novena em preparação à festa de Pentecostes. Então, é o cântico oficial da igreja. Este hino foi colocado como parte da novena oficial ao Espírito Santo. E a igreja, nos seus empreendimentos, sempre os seus ministros rezam de joelhos a invocação ao Espírito Santo, que está contida no Vinde Espírito Criador. E até nós temos a sugestão aqui, o conselho: sirva-nos de aviso para que recitemos este hino ao iniciarmos as nossas empresas. Ou seja, que também sirva de lição para nós, né? Que nós possamos também rezar diariamente ao Espírito Santo. Vem, Espírito Criador. É importantíssimo todos os dias rezar esta oração, até mais de uma vez por dia, quando acordar, antes do trabalho, antes do estudo, diante de alguma situação delicada, difícil, problemática, em que se quer as luzes do Espírito Santo para melhor solução daquela situação, que a gente possa rezar ao Espírito Santo. E eu vou colocar até essa oração aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, anote essa oração, tire print, tenha como uma das suas orações diárias, para que todos os dias nós possamos rezar ao Espírito Santo. E rezemos essa oração tão importante para a igreja. Se a igreja colocou como seu cântico oficial, se a igreja, ela mesma tem o costume, a prática e a tradição de rezar esta oração, é porque ela tem um grande poder, ela tem um grande valor. E não somente isto, esta oração pode nos dar grandes indulgências. É por meio desta oração, o Manual das Indulgências nos diz que com a oração, com o hino Veni Creator, juntamente com o versículo e a oração, nós podemos lucrar cada vez 5 anos de indulgências. Nós sabemos que hoje a classificação é como indulgência parcial, mas aqui no manual constam 5 anos de indulgência, é muita coisa, uma indulgência parcial valiosa que nós podemos adquirir todos os dias. Então se pede para rezar
o hino, Veni Creator, juntamente com a seguinte oração, né, que todos acredito que conheçam. Então, aquela tradicional oração, né? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Esta oração eu também estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, rezando esta oração, né, vem Espírito Santo, juntamente com o hino Vem Espírito Criador, nós temos a chance de lucrar indulgência todos os dias. Todos os dias uma grande indulgência parcial, né, que antes era indicada como 5 anos. E se você rezar ao longo de um mês, você recebe uma indulgência plenária, né, com as condições habituais, tendo comungado, tendo confessado, rezado nas intenções do Papa e tendo aversão a todo pecado. Então, rezando todos os dias ao longo de um mês, você recebe uma indulgência plenária. Olha só que grande graça. Então, eu quero deixar muito essa indicação. Todos os dias rezar o hino, né? Vem Espírito Criador, juntamente com a oração. Vem Espírito Santo. As duas estão aqui. Porque rezando assim dessa forma todos os dias, você está buscando, né, está conseguindo as graças do Espírito Santo para a sua vida e também está conseguindo indulgências. Então é uma prática maravilhosa para a gente viver a devoção ao Espírito Santo todos os dias. Queria muito contar, né, com cada um de nós, que nós possamos honrar o Espírito Santo diariamente. E se você puder compartilhar este vídeo para chegar a mais pessoas, para que mais pessoas rezem e honrem e adorem ao Divino Espírito Santo. E se você puder deixar também o seu joinha aqui, para que o vídeo, né, cada vez chegue até mais pessoas, porque nós precisamos. O Espírito Santo, infelizmente, é uma devoção que fica um pouco em segundo plano, um pouco esquecida, e é necessária para a nossa vida. Aos que quiserem se aprofundar mais no tema das indulgências, nós reeditamos este manual precioso das indulgências plenárias. São 586 páginas com muitas orações indulgenciadas, muitas práticas para lucrarmos muitas e muitas indulgências. São Leonardo de Porto Maurício falava: a prática de lucrar as indulgências é um caminho seguro para atingir a santidade. Então, se quiserem adquirir, né, capa dura, frete grátis, está aqui embaixo na descrição do vídeo. E também eu deixo a recomendação de uma outra reedição que fizemos, Línguas de Fogo. É um manual mais completo, mais belo e piedoso para honrar ao Divino Espírito Santo, para viver de forma completa essa necessária devoção. Também capa dura, frete grátis, e são inúmeras devoções que a gente possa rezar todos os dias. Veni Creator e Vinde Espírito Santo, mas também possamos praticar outras devoções, né? Então tem orações para a gente viver na companhia do Espírito Santo a todos os momentos. Oração da manhã com o Espírito Santo, oração da noite, oração para a Santa Missa, para comungar, para confessar, para cada um dos tempos litúrgicos, tudo na companhia do Espírito Santo. Tem ladainha, as coroas, a cerimônia de consagração da família ao Espírito Santo, o ofício do Divino Espírito Santo, a oração, né, dos santos para o Espírito Santo, para, né, todas as intenções, necessidades, sempre na companhia do Espírito Santo, né? Então, 358 páginas e orações, né, belíssimas que foram, né, resgatadas, que no passado fizeram muitas, né, trouxeram muitas graças, e agora temos a oportunidade de tê-las novamente com o devocionário Línguas de Fogo. Então deixo essas duas indicações aos que quiserem adquirir aqui embaixo na descrição do vídeo, www.salvemariasalvejosé.com.br. Adquira o seu, adquira para presentear, e que possamos mais cada vez crescer na devoção ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, iluminai